Oi, bem-vindo ao primeiro vídeo deste canal. Bom, eu dou aula de inglês há mais de 10 anos e eu sempre tive o objetivo de fazer com que o inglês seja acessível, mais acessível possível. Então, o meu intuito com esse canal é fazer o inglês ser o mais acessível possível e também fazer com que esse canal funcione pra mim, dê certo pra mim, né, também. Porque daí é um investimento de tempo, é um investimento de muita coisa pra poder fazer com que dê retorno e, enfim, eu quero que isso aconteça. Então, basicamente, eu gosto muito de idiomas, desde sempre, eu acho. Eu gosto muito de idiomas, eu sei um pouquinho de vários. Eu sei inglês, eu sei português, eu sei espanhol, só que assim, meu espanhol tá bem fraco comparado a antes. E eu sei bem pouquinho de algumas, por exemplo, alemão, ou coreano, ou talvez seja só. Tá, um pouquinho de francês e italiano, mas assim, mesma coisa que nada. Tá, como que eu aprendi o inglês? Foi baseado em privilégio. Se você for parar pra pensar, quem aprende inglês realmente e sabe o inglês até o final, teve algum privilégio para poder chegar no ponto que chegou. Seja poder pagar um curso de inglês, seja poder pagar um professor, poder pagar material, poder ter disponibilidade de tempo para estudar, muita coisa, mas isso geralmente envolve algum privilégio que a pessoa tem ou alguma facilidade que ela tem na vida comparado à vida de outras pessoas que não conseguem aprender inglês por vários motivos. Geralmente tem isso envolvido. Então, o meu privilégio foi, desde os 12 anos eu faço curso de inglês. Só que assim, eu não aprendi muito no curso. Eu já gostava de inglês antes, sabia que existia desde mais ou menos quando eu tinha uns 5 anos de idade, porque daí eu jogava videogame e eu lembro a primeira palavra em inglês que eu aprendi, que é loading, que tem em praticamente todo o videogame, que é carregando, loading. Até que eu lia loading. Quando eu aprendi a ler, que eu aprendi a ler bem nova, eu lia loading. Aí eu pensava, é loading, então tá carregando. Eu sabia que era isso, porque sempre que tava na tela de carregamento tinha essa palavra. Aí eu comecei a conectar não só essa palavra, mas outras que eu via no videogame. Por exemplo, game over. Sabia que game era de videogame, então tinha a ver com jogo. Over, então quer dizer que acabou, morri, tinha alguma coisa a ver com isso. Não tinha certeza, porque eu não tinha fontes, eu não tinha internet para eu ter contato com isso. Então, foi assim, bem aos pouquinhos, que eu pegava uma palavra aqui, outra palavra ali. Então, tinha, por exemplo, o videogame, depois eu comecei a ver músicas, aí me veio a internet, então eu tinha joguinhos no computador que também tinham em inglês, tinha as músicas que eu procurava a letra, tinha filmes que eu acabei, eu começava a assistir alguns filmes que eu já conhecia em inglês com legenda, então isso já fazia eu pegar muito bem. E por eu gostar de inglês, isso também é uma facilidade, isso também é um privilégio, porque tem gente que simplesmente não consegue aprender idiomas porque não é a facilidade que ela tem, não é uma coisa que ela leva a jeito, e cada pessoa tem alguma coisa que ela leva a jeito. E isso vai impactar em como vai ser o seu aprendizado. Então, isso que é uma coisa que eu fico que todo mundo que tá vendendo curso de inglês na internet fala assim, o meu método é o melhor. Cala a tua boca. Não é. Por quê? Porque um método não é o melhor para todo mundo. Se tem um aluno seu de milhares que não aprendeu, pode ser por culpa do aluno? Pode ser por culpa do aluno. Mas às vezes é culpa do método. Não porque o método é ruim, mas porque não encaixou na pessoa. Tipo, métodos são vários e eles funcionam, mas depende da combinação que você faz de um método com o outro, depende da disponibilidade de tempo que você tem, depende de muita coisa. Não dá para você simplesmente falar, vender o seu curso e falar, meu método é o melhor, você vai aprender, porque daí se a pessoa não aprende, aí a pessoa se sente burra e perdeu dinheiro à toa. Aí eu tive essa facilidade para aprender inglês, então antes do curso eu já aprendi muita coisa. E quando eu chegava no curso, era tudo
fácil para mim, eu nem prestava atenção nas aulas, eu só fazia as atividades porque eu tinha que fazer e fazia as provas porque eu tinha que fazer, mas eu aprendia tudo fora, porque eu já tinha aquela prática com o inglês, eu tinha o contato direto com o inglês, então eu via conteúdo em inglês na internet, eu sempre fui viciada em YouTube, então eu via youtubers gringos, eu via vários conteúdos gringos, não só de YouTube, mas de outros sites também, porque agora as redes sociais elas dominam tudo, mas antes tinha muitos outros sites que a gente via e tinha contato com outras pessoas de outras nacionalidades, então eu sempre tive esse contato direto, isso sempre me ajudou muito mais até do que o curso, mas não quer dizer que o curso não tenha valido de nada, porque eu tive, por exemplo, professores muito bons que sempre é uma palavra que tenha me ensinado, ou é uma expressão que tenha me ensinado, que isso ficou na minha mente até hoje, e talvez seja uma coisa que eu uso quase todo dia, entendeu? Então, é uma coisa também que a gente tem que levar em conta, o aprendizado não só do inglês, como de várias outras coisas. Algumas coisas levam menos tempo, mas outras que levam mais tempo para você aprender, você tem que ter essa paciência, que assim, é a coisa mais importante praticamente, é uma das coisas mais importantes, ter paciência. Ah, mas eu preciso aprender inglês para ontem. Foda-se. Desculpa a palavra, mas foda-se. Porque você tem que ter essa paciência e não ficar pensando, eu tenho que ser fluente amanhã. Não, você tem que ver assim, eu tenho que aprender alguma coisa. Tenho que aprender alguma coisa. Se eu aprender alguma coisa, já é lucro. Porque às vezes você pode acabar não aprendendo nada porque não deu tempo no dia. Então, cada dia é um passo que você tem que chegar lá, entendeu? Então é isso, eu queria com esse canal também mostrar, assim, todos os métodos que eu puder mostrar, tudo que eu souber, que eu conseguir pegar da internet, que vocês já devem ter visto, coisa relacionada à inteligência artificial, tudo que as pessoas têm acesso, assim, para aprender inglês, tentar analisar tudo isso e mostrar os prós e contras, as vantagens e desvantagens e o que vai funcionar melhor para você, como você vai conseguir analisar isso, porque assim, não é todo mundo que tem dinheiro para ficar pagando um professor, o professor falar, olha, para você, a melhor forma é essa, porque o professor é a melhor forma de te guiar no inglês, né? Porque não é só o professor que vai colocar o conteúdo na sua cabeça, vai vir de você também. O professor, ele é um guia. Então, você vai conseguir, eu vou tentar, né, com esse canal, você conseguir, por você mesmo, se analisar, ver o tipo de aluno que você é, não só o tipo de aluno, mas o tipo de aluno de inglês, para poder aprender da melhor forma e para não parar no meio do caminho. Porque o problema também do inglês é que se você começa a aprender e depois você para, você esquece. Você não usa. Então, é por isso que às vezes a pessoa nasceu no Brasil, ficou 5 anos da sua vida no Brasil, 8 anos da sua vida no Brasil e depois foi morar fora por 20 anos, esqueceu completamente o português e não usou, entende? Então eu pretendo fazer com que você entenda que por que você não conseguiu aprender inglês até agora. Eu preciso te dizer, você não é burro. Você não é burro. Não é por causa disso que você não aprendeu inglês até agora. Tem vários motivos e você precisa se analisar para entender isso. Então eu gostaria de fazer vídeos sobre isso para ajudar as pessoas a entender isso e a partir daí se ajudarem a aprender inglês. E também tem a questão, por que você não é fluente em inglês ainda? Porque tem também as pessoas que se consideram um forever intermediário, um intermediário para sempre. Só que assim, às vezes você não é intermediário, às vezes você é básico, às vezes você nem é intermediário, você é avançado. Mas será que é necessário saber realmente se você é intermediário, básico ou avançado? Não é melhor você saber o que você realmente precisa aprender daqui para frente? Então, tem muita coisa também a se ver. E também tem a questão, por exemplo, o que é fluência? Também vamos falar sobre isso. Porque é uma coisa assim bem subjetiva, sabe? Não tem uma coisa bem específica falando o que é fluência. Umas pessoas acreditam numa coisa, outras pessoas acreditam em outra, e qual que é a real importância da fluência também. Além disso, os seus objetivos vão ser diferentes do objetivo do coleguinha. Então, às vezes, do jeito que você está aprendendo, você está indo para um caminho que não é o mesmo que você deveria mesmo ir de acordo com o que você precisa para aprender inglês, entendeu? Algumas pessoas precisam do inglês mais formal, outras pessoas precisam do inglês mais informal, umas pessoas precisam do inglês mais acadêmico, enfim. Tem várias coisas que você pode pensar que tem. O inglês não é só um idioma para você falar oi, tudo bem?
é uma coisa que envolve cultura, é uma coisa que envolve toda a forma de se comunicar. Então, se toda forma de se comunicar tem a ver com qualquer assunto no mundo, entende? Por isso que o inglês é tão importante para todas as áreas. Além disso, eu quero usar esse espaço para compartilhar os meus estudos de idioma, porque assim, eu também não sou a melhor aprendedora não existe, estudante de idiomas, tá? Porque eu nunca aprendi um muito bem. Tipo, eu fiquei 2 anos estudando espanhol sozinha, até que foi bom, aprendi muita coisa, mas assim, agora, mesma coisa que nada, não lembro de muita coisa. Então, é uma coisa que eu gostaria de compartilhar para mostrar que, como estudante, tipo, professores também foram estudantes e às vezes ainda são. Então, a gente passa por umas coisas também que talvez você possa se identificar e ter alguém que passe pela mesma coisa, talvez faça com que a gente reflita sobre como a gente tá passando por aquilo e como a gente resolveria um tal problema que a gente tá passando, sabe? Então, eu tenho outro canal, né, que eu fiz primeiro, e o nome dele, eu vou colocar o link tá na tela, o nome, eu vou colocar o link no coisinha, na descrição. E lá já tem alguns vídeos que são inteiramente em inglês, mas como os vídeos desse canal que eu pretendo fazer são todos com legenda em português e em inglês. Se eu estiver falando em inglês, a legenda de cima vai ser em inglês e a legenda de baixo vai ser a tradução em português. Se eu estiver falando em português, a legenda de cima vai ser em português e a legenda de baixo vai ser a tradução em inglês. Para não confundir, tá em coresinhas diferentes, igual provavelmente tá esse vídeo. Isso ajuda muito, a gente às vezes fica comparando uma palavra com outra, assim, na mesma legenda. Ajuda muito, às vezes até mais do que se você estivesse só vendo a legenda em português ou só vendo a legenda em inglês, sabe? Então, por isso que eu gostaria de fazer esse tipo de legenda, para ser também, não só para isso, mas ser também acessível para pessoas que têm deficiência auditiva, coisas assim, sabe? Porque essas pessoas também aprendem inglês, não sei se você sabia, mas dá para uma pessoa com deficiência auditiva aprender inglês. Ela pode aprender a se comunicar de outras formas. Ela pode até, a partir disso, conseguir, sei lá, fazer um curso de, como é que é o nome? ASL, né? Porque nosso é Libras, nossa língua de sinais se chama Libras, e a língua de sinais americana, por exemplo, tremeu aqui. A língua de sinais americana, por exemplo, se não me engano, é a ASL, American Sign Language. Eu acho que é isso mesmo. Então é isso, esse é um vídeo de boas-vindas. E também para meio que dizer o que vai acontecer daqui para frente, o que eu pretendo fazer, mas às vezes eu vou acabar mudando. Enfim, o meu ponto é que não vai ser só de dicas de inglês. Eu pretendo sim dar dicas de inglês, fazer vídeos sobre, às vezes, uma gramática aqui, um negocinho ali, vocabulário e tal, mas também outras questões que são imprescindíveis para se aprender inglês, que as pessoas não levam muito em consideração. Elas pensam que só o conteúdo é necessário e tal. Só que se você parar pra pensar, conteúdo em inglês gratuito é o que mais tem na internet. Você não precisa pagar um curso. Só que você vê que assim também você não aprende, por isso que tanto curso vende. Só que aí, se você for ver também, as pessoas compram um curso e às vezes não aprendem. Então, não é só o conteúdo, precisa de muito mais que isso. E tremeu esse negócio de novo. É isso. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva, por favor. Vai ser legal. Tchau.